Queridos do Senhor, que a paz de Cristo esteja com todos. Como é bom estar na casa do Senhor, viu? É sempre motivo de muita alegria, porque a gente sabe que é o melhor lugar para estar, principalmente quando a gente começa a entender que vale a pena, a saber que o Senhor tomou o nosso lugar na cruz e que a gente com certeza pode honrá-lo estando na casa do Senhor, aprendendo da sua palavra e como foi feito na enquete aqui, na dinâmica, não somente ouvir, mas sermos praticantes em nome do Senhor Jesus. Nesse momento nós vamos orar ao Senhor, porque Deus vai falar conosco tremendamente através da palavra dEle. Então feche seus olhos e ore comigo em nome de Jesus. Pai santo e querido Deus, obrigado Jesus. Louvado seja o teu santo nome, mais uma vez estarmos na tua casa de oração, Senhor, aprendendo do teu santo nome, podendo, Senhor, com toda a liberdade adorá-lo, crendo que o Senhor se faz presente no nosso meio, porque isso é uma realidade, Senhor. O Senhor anunciou na tua palavra, o Senhor fez uma promessa, o Senhor garante aquilo que fala, e quando o Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor está, nós cremos na tua presença real aqui no nosso meio. Obrigado, Senhor, por cada família, cada um que o Senhor trouxe aqui na tua casa de oração e adoração, aqueles que estão acompanhando também nos seus lares, Senhor. Nós sabemos que aonde a tua palavra chega, Senhor, ela causa transformação, porque ela não volta vazia, e nós cremos no poder da tua palavra, ó Deus. Obrigado pela vida dessa igreja, Senhor, pelo anjo dessa igreja e sua família, por cada membro e congregado, Senhor, em especial aos jovens dessa igreja, nesse mês de agosto, Senhor, se empenhando ainda mais para oferecer o melhor do louvor e da adoração ao Senhor. E nós temos visto, Senhor, o teu nome sendo engrandecido na vida desses jovens, na vida da Igreja Batista Betânia, aqui em Stella Maris. Então, Pai, recebe toda a honra, a glória e o louvor, e tem misericórdia de nós, preparando os nossos corações para escutarmos a tua palavra, e não somente isso, mas para colocá-la em prática, porque o processo de santificação custa caro, requer dedicação, coragem, empenho, e nós sabemos que com a tua ajuda nós conseguiremos, porque oramos e clamamos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, abram suas Bíblias em Josué no capítulo 3, versículo 5. Nós estamos chegando aí na reta final das conferências dos jovens, e nós temos aí o tema, que é o propósito da santidade, e a base bíblica que se encontra em Josué capítulo 3, versículo 5. Josué 3, versículo 5. Olha a ordem que nós temos da palavra do Senhor. Todos têm? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aprendemos na sexta-feira, na verdade no sábado, e ficamos apenas nesse versículo. E Deus foi falando com a gente, mas a gente só ficou em apenas um versículo. Mencionamos algumas porções das Escrituras, mas nos detemos apenas em Josué 3:5. Hoje, pela manhã, a gente já começou a engrossar um pouco a esse alimento sólido da palavra do Senhor, aprendendo um pouco mais, onde exploramos o que o apóstolo Paulo preparou o jovem Timóteo a respeito dos sinais dos últimos tempos, e como é importante, assim como foi importante para o jovem Timóteo, como é importante para a gente procurar santificação e observar esses sinais dos fins dos tempos. Sinais claros, porque são sinais evidenciados no comportamento de pessoas que não santificam. Agora à noite, nós capricharemos ainda mais no alimento da palavra do Senhor. Vamos ler uma porção significativa da palavra de Deus, e eu peço que você abra sua Bíblia em Êxodo 17, porque nessa noite, dentro desse propósito da santidade, eu falei pela manhã que você que está na igreja, você tem um papel muito importante para Deus. Não somente o pastor, não somente o grupo de louvor, quem está dirigindo, quem está ministrando, mas cada um de vocês tem um papel importante na obra do Senhor. E se todos nós estamos engajados nesse processo de santificação, é muito importante que a gente entenda
que se estamos aqui ainda, é porque muita coisa Deus ainda tem para fazer nas nossas vidas. Até porque se fôssemos salvos apenas para ficar aqui, qual o sentido? Se Jesus nos salvou e não nos levou ainda para a glória, é porque alguma coisa precisa ser feita aqui. E a gente tem que estar atento a esses sinais. Dentro desse contexto, eu dividi ele em duas partes, porque é apenas um contexto, mas duas realidades que têm acontecido no meio de um povo que não entendeu ainda o que é santificar. Eu não sei se você acompanha, com certeza algumas pessoas devem acompanhar histórias políticas, noticiários que falam de política, e você que tem acompanhado nas redes sociais, parece que isso nunca acaba. Essa polaridade que o nosso país se encontra chega a ser assustadora, porque é um lado matando e morrendo por um partido, outro lado matando e morrendo por outro partido, e o que chama a atenção é que dentro desses dois lados tem pessoas do bem, tem cristãos dos dois lados. Só que o diabo é tão sujo, e ele percebe aquele que não está santificando, ou não entende o propósito da santidade, da santificação, e ele vem com uma rasteira sutil, fazendo com que ambos os lados estejam errados, ou talvez certos. Não sei se você conhece alguém que briga por política, que briga por time de futebol, coisas do tipo, e isso não é nada novo. A palavra de Deus mostra que por trás tem toda uma estratégia de Satanás para desestabilizar o povo que não santifica, por não entender o propósito da santificação, da santidade, para atacar individualmente cada uma dessas pessoas. É por isso que eu deixei, sob a orientação do Senhor, esse assunto para a noite, para o último momento, porque você já aprendeu que é necessário vigiar para estar em santidade. Você aprendeu que vigiando os sinais estão claros de pessoas que não santificam e estão se colocando como pedra de tropeço na vida daqueles que querem santificar. E esse assunto, esse contexto vai nos ajudar enquanto igreja a nos unir, porque nós estamos diante de uma batalha espiritual que pode ser vencida imediatamente. Não é à toa que Josué disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O contexto começa a partir do versículo 1 de Êxodo 17, você já tem aí na sua Bíblia, que diz o seguinte: o povo, só para resumir, o povo de Deus tinha sido liberto das mãos dos algozes de Faraó, do Egito, e estavam agora tendo que lidar com uma nova experiência na caminhada com o Senhor, uma experiência de fé, até porque eles estavam em um local físico, fechado, sofrendo, mas Deus então leva esse povo rumo à terra prometida. E coisas acontecem dentro da história, porque a gente acompanha, a partir do versículo 1, que depois de toda a congregação dos filhos de Israel, partiu de onde? Do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento de quem? Como é que está aí na sua Bíblia? Do Senhor. E olha o que aconteceu: acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. A Bíblia continua no versículo 2 dizendo o seguinte: então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Irmãos, isso aqui chama atenção, porque até o momento que Moisés, como o líder usado por Deus para guiar o povo, estava indo muito bem dentro das suas limitações, 1000 maravilhas. O povo tinha sido libertado, afinal de contas, tinha uma promessa de uma terra prometida para esse povo. Só que agora o povo começa a agir na incredulidade, porque não estava santificando, e a culpa tem que recair sobre alguém. A história está sempre se repetindo, a história sempre se repete. A culpa tinha que cair naquele que estava guiando o povo. A Bíblia diz que o povo começou a contender contra Moisés, única e exclusivamente contra Moisés. O povo não parou para orar, o povo não parou para santificar, mas a culpa era de Moisés, tanto que Moisés diz: por que vocês estão brigando comigo? Estão contendendo comigo?
Não somente isso, a palavra do Senhor diz: porque tentais ao Senhor. Porque às vezes a gente pensa que a culpa está sempre no outro. Quando a gente não santifica, o responsável dos nossos fracassos é sempre o outro. Notaram que isso também é uma estratégia de Satanás para difamar o nome do Senhor e colocar um contra o outro? Lá no jardim do Éden, depois que Deus disse: olha, não coma do fruto, a ordem foi muito clara. Adão recebeu a ordem, ensinou a sua mulher, mas a mulher foi envolvida pela serpente. Ela come do fruto, ela dá ao marido. Depois que a Bíblia fala que os olhos de ambos se abriram, começou um a culpar o outro. A mulher, na verdade, Adão disse: olha, Senhor, a culpa não é minha não, a culpa foi da mulher. A mulher que o Senhor me deu, aquela bênção que saiu da minha costela, a auxiliadora, foi ela que me deu e eu comi. Eu fico imaginando a cara de Eva na hora, porque a Bíblia fala que enquanto Eva estava conversando com o diabo, Adão estava com ela e não fez nada. Mas a culpa foi de Eva por ele ter comido. Aí Eva diz: não, tá, tudo bem, a culpa também não foi minha, Senhor, a culpa foi da serpente que me enganou. Porque essa é uma estratégia de Satanás, ele quer dividir para depois dar uma rasteira. O povo começou a atacar Moisés, e Moisés disse: pera lá, não é a mim que vocês estão atacando apenas. Onde está a fé de vocês que não entenderam ainda o processo de santificação? Por que vocês estão tentando ao Senhor? Não foi o Senhor que tirou vocês de lá? Vocês estão tentando ao Senhor. Tendo, pois, ali o povo sede, olha o que diz o versículo 3, sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Agora notaram como a pressão agora ela é psicológica? Cadê onde está toda a promessa? Vai matar a gente, vai matar os nossos filhos, tem crianças aqui, olha que apelo emocional. Mas Moisés tinha dito: vocês estão tentando aquele que é poderoso para dar água a vocês. E clamou, a Bíblia fala no versículo 4, e clamou Moisés ao Senhor, dizendo: o que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai, e eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Notaram como o diabo é sujo? Joga um contra o outro, começa a culpar Moisés, começa a culpar a Deus. O diabo por trás se aproveita que o povo está dividido, não está santificando, e o que é que faz? Agora vem guerra, vamos guerrear. Só que quando a gente sabe a importância e a urgência de se santificar, a nossa visão espiritual ela é ampliada. Não é diferente no meio do povo de Deus, não é diferente no meio da igreja do Senhor. Essa é a primeira parte dessa história, porque a segunda parte diz o seguinte, versículo 9: com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Versículo 10, fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, o que era que acontecia? Israel prevalecia. A Bíblia continua: quando, porém, ele baixava a mão, quem prevalecia? Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, outro do outro. Assim lhe ficaram
as mãos firmes até o pôr do sol. E o versículo 13 diz: e Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Eu acredito que muitos já ouviram essa história, com certeza já leram, já estudaram, têm uma certa familiaridade com a história. Mas como a palavra de Deus ela é viva, e se não houver uma aplicação para nós nos dias de hoje, vai ser apenas conhecimento. Você vai ouvir, mas não vai praticar, e a Bíblia diz, como Liz falou aqui com toda a propriedade: aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, está enganando-se a si mesmo. É muito importante extrair do texto uma aplicação para os dias de hoje, porque se estamos diante de um processo de santificação, e quando a gente fala em santificação, em ser santo, a gente tem que entender que nós somos separados. Mas separados para quê? Deus é 3 vezes santo, Ele é santo, santo, santo. Ele é separado de tudo que é impuro, de toda malignidade, porque não há outro igual ao nosso Deus, semelhante ao nosso Deus. Mas a Bíblia diz que nós podemos santificar, e também é uma ordem: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Significa que eu preciso entender o meu papel de separação para um fim específico. É aí que você começa a entrar como um frequentador de igreja que está sentado e pode participar dessa batalha espiritual, sabendo da sua posição em nome do Senhor Jesus. Não é porque você não conhece a obra de Deus como um todo, na essência, o que não acontece com ninguém. Ninguém conhece a obra de Deus na essência como um todo, porque nós somos finitos, nós somos limitados. Não é por isso que nós não somos úteis para Deus, somos úteis. Vocês conhecem a história dos 6 cegos, que foi apresentado um elefante para esses 6 cegos? A história é a seguinte: haviam 6 cegos, nunca tinha visto nada, mas já tinham ouvido falar do elefante, mas não imaginavam como era um elefante, porque os detalhes não foram apresentados como foi feito nessa dinâmica aqui hoje à noite. Foi trazido um elefante de verdade para esses 6 cegos. Cada um iria escolher uma parte, ou foi conduzido a uma parte do elefante, para que eles pudessem descrever o que eles estavam sentindo naquele momento, porque não podia enxergar, eram cegos. O primeiro cego foi conduzido a uma das patas do elefante, e a ele foi pedido descrever o elefante. Como é o elefante para você? Ele estava abraçado em uma das patas e disse: rapaz, olha, o elefante é como uma árvore frondosa. Que caule poderoso! Não imaginava que o elefante fosse assim. O segundo cego foi conduzido à cauda do elefante. Quando ele segurava a cauda do elefante, ele dizia: não imaginava que o elefante se parecia muito com aquilo que eu entendo ser um chicote. Um outro cego foi conduzido à orelha do elefante, o terceiro cego. Ao tocar na orelha, o cego disse: que maravilha, nunca imaginei que um elefante fosse igual a uma erva comestível. O outro cego foi conduzido à barriga do elefante. Pegando na barriga, disse: olha, é interessante, o elefante parece uma rocha frondosa. O outro cego foi conduzido à tromba do elefante, e na sua descrição, ele imaginou que o elefante fosse como uma serpente. E o último cego foi conduzido ao marfim do elefante, e ele disse que parecia que o elefante, na sua concepção limitada, era como se fosse uma estaca de porte poderoso. O que é interessante nessa história é que a todos eles foi apresentado um elefante, mas nem todos podiam contemplar a essência do elefante. Mas diante daquilo que foi apresentado para cada cego, eles conseguiram definir muito bem, diante daquilo, nas suas limitações, daquilo que foi apresentado. O que é que isso tem a ver com a grandiosidade da obra de Deus? É que a gente não conhece na essência como funciona esse agir de Deus,
Como é que um Deus que diz que é todo poderoso e de repente um ente querido vem a óbito, um ente que a gente ora tanto, e o Deus que pode curar e fazer voltar à vida, mas a gente perde um ente querido? É porque a gente é limitado na nossa concepção da ação de Deus. Nós somos pessoas de pouca fé, como a própria palavra diz. Se nós tivéssemos fé, disse Jesus, do tamanho de um grão de mostarda, olha só, a gente diria para o monte, olha, sai daí, vai para o outro lado, e o monte obedeceria. O problema é que nós somos incrédulos, e não nos colocamos à disposição de Deus nessa obra magnífica, por não compreender a essência da obra, e aí nós nos limitamos a pequenas coisas, aí vem as contendas, as dissensões, a culpa sempre é do outro. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê pelo menos alguns exemplos daquilo que a gente pode participar na obra do Senhor, com unidade, santidade, fortalecendo a igreja do Senhor, porque enquanto estivermos unidos em Cristo, seremos de fato, não apenas por declaração, mas de fato mais do que vencedores. A primeira personagem que a gente olha nesse texto aqui, nesse contexto, é a liderança. É importantíssimo. O papel de Moisés na condução do povo de Israel para a terra prometida é muito importante. A gente tem vivido dias difíceis. Eu estava comentando com a minha esposa, e a gente estava conversando recentemente, a quantidade de usurpadores que têm aparecido, guiados pelo diabo, para dividir o povo de Deus, para que não exista mais uma liderança para conduzir o povo de Deus. Você quer ver uma coisa? Eu tenho escutado, eu tenho lido coisas de pessoas dizerem assim, ó, é a igreja, a denominação tal, de nome tal, que não tem pastor. Porque a gente não encontra um respaldo bíblico, e se todo mundo é filho de Deus, o que a Bíblia não ensina, isso é uma heresia. A Bíblia fala em João que os filhos são aqueles que aceitam, que recebem a Jesus como Salvador. O restante é criatura de Deus. Os filhos são aqueles que creem no nome de Jesus. Não, porque todo mundo é filho de Deus, e a gente não precisa de uma igreja, e não precisamos de pastor, de uma liderança. E muita gente dizendo amém, aleluia e glória a Deus para isso. Sendo que a palavra de Deus está sempre orientando e mostrando a importância e a necessidade da liderança pastoral. Quando eu olho para Moisés nesse texto, eu vejo um líder que conduz o seu povo, foi instituído por Deus, tem iniciativa, tem visão, tem intercessão, porque no versículo 9 de Êxodo 17, olha o que diz: com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque, amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. O que foi que Moisés fez aqui? Moisés agiu como um líder, mesmo diante daquele primeiro momento que foi apresentado. Lembra que eu dividi o texto em duas partes? Na primeira parte o povo estava culpando Moisés. O povo queria água, o povo estava preocupado, as crianças iriam morrer. Mas Moisés sabia o que era importante para aquele momento. Era iniciativa, era intercessão, era condução. E Moisés, ele tomou a iniciativa assim que viu aquela necessidade do povo. O que é que ele faz? Ele chama a nossa personagem aqui, protagonista do mês de agosto da mocidade. Ele chama Josué para defender o povo, e ele foi para o monte interceder. É interessante que Moisés, ele viu que era preciso gente para lutar, mas não somente isso. Moisés, por ser o líder conduzindo o povo, ele viu que precisava de gente para orar também. E esse ministério é tão importante, porque a Bíblia fala que quando Moisés levantava a mão, abençoando, o que era que acontecia? O povo de Deus prevalecia. Mas quando ele baixava a mão, o que era que acontecia? O povo vinha a sucumbir. Quando a gente observa, e a gente traz para os dias de hoje, toda igreja tem os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades. Mas uma igreja que busca entender o que significa a santidade, a santificação, ela percebe, ela começa a entender a sua liderança, que a liderança está ali para conduzir o povo, e a igreja está junto com o povo, com a liderança.
O que é interessante também é que mesmo Moisés sendo líder, ele não era nenhum super-homem. E a Bíblia, Deus é tão maravilhoso e tão dinâmico e didático, que mostra que Moisés se cansava, porque os braços dele eram o quê? Pesados. Moisés se cansava também. A liderança se cansa também. Eu me canso também. O seu pastor se cansa também. Então o que é que precisa ser feito? Isso nos ensina que quem está à frente não vive no bem bom que Satanás tenta incutir na cabeça daqueles que não santificam. Como eu já escutei, acredito que o pastor Gabriel já deve ter escutado também. Ser pastor é a melhor coisa do mundo, não se cansa, prega a palavra, depois vai para sua casa, ministra um curso ali, outro curso ali. A vida de pastor é fácil. No começo, eu confesso, no começo da caminhada, eu pecava horrores, porque me vinha cada pensamento, e Deus disse assim: rapaz, para que está pecando? Eu conheço seus pensamentos, eu estou no controle. Ore por essa pessoa, porque eu sou contigo, e em mim você encontra descanso. A gente cansa, mas é bom saber que em Deus a gente pode descansar. E essa vida pastoral, eu não vou esquecer nunca dessa primeira pregação do primeiro dia, do primeiro domingo de agosto. É difícil, mas realmente é o melhor trabalho que aquele que almeja o episcopado pode ter. Primeiro porque a gente não é funcionário, hein, pastor? Olha que coisa, a gente não é funcionário, mas a gente tem uma responsabilidade tamanha para com Deus que vocês não fazem ideia. E às vezes dormir é tão difícil, porque enquanto o povo de Deus dorme, muitas noites, a gente está acordado. Meu pastor também, Israel, está aqui presente. Deus abençoe, pastor. A mensagem também no mês de agosto, uma bênção, como o Senhor foi usado tremendamente por Deus. Quando a gente está acordado, muitos estão dormindo, porque o trabalho pastoral da liderança, que a gente tem pelo menos que passar essa força, essa serenidade, para que a igreja alcance o propósito de santificar. Mas a gente sofre demais, a gente se cansa. E aí Moisés, mesmo o povo murmurando, o povo querendo apedrejar ele, porque ele diz: o povo vai me apedrejar daqui a pouco. A gente vê que existem mais duas pessoas que entram nessa história: Arão e Hur. A Bíblia diz no versículo 12 que as mãos de Moisés, olha aí na Bíblia o que é que diz, eram o quê? Versículo 12, eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur faziam o quê? Sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. O que é que a gente aprende com isso? Que aquele que santifica entende o propósito, que a liderança precisa de apoio sempre, e quem está se santificando entende esse processo de santificação, se apresenta com companheirismo. Diz para Deus: eis-me aqui. E diz para a liderança: pastor, eis-me aqui, conte comigo. Eu louvo a Deus, porque em meio, olha a pandemia surgindo de novo, ilustração, em meio à pandemia, Deus me mostrou e tem mostrado quem são os meus amigos. E eu não tenho dúvidas, tem mostrado a pastor Israel, a pastor Gabriel, porque é assim que Deus faz, é na dificuldade, é na guerra que Deus mostra e traz para junto da gente aqueles que entendem o significado de santificar e dizem: estou aqui primeiro para o Senhor. E eu falei no sábado, fidelidade ao Senhor e lealdade. A gente precisa de pessoas leais, pessoas separadas para isso, porque nessa história, junto com Moisés, duas personagens são destaques aqui, que é Arão e Hur. Eles estavam santificando, entenderam o propósito de santificar. Não estava com um grupo de pessoas que, mesmo fazendo parte da comunidade de Israel, que não santificava, estava lá no meio. Mas eles entenderam: olha,
a minha liderança, o meu líder precisa de mim. Aí é por isso que eu me identifico e tenho que me segurar, porque quando você chora, a gente sente. Nós pastores nos identificamos muito. Parece que a dor de um é a nossa dor. E quando um sente, todos sentem. E se os jovens querem santificar, se a igreja Betânia quer santificar, tem que vigiar, tem que observar e chegar junto. Porque nós somos uma comunidade de Deus, comprados com o sangue de Jesus, e precisamos nos fortalecer, mas Satanás não quer que você saiba disso. Ele quer que você culpe os outros pelo seu fracasso, e quando tudo estiver dividido, aí ele vem uma rasteira em um, uma rasteira em outro, está todo mundo só. Mas aí Arão e Hur viram, meu líder precisa de mim, eu vou lá, porque eu sei o meu papel nesse trabalho. E a pedra aqui que o texto mostra pode simbolizar Jesus. Lembra que a Bíblia está sempre falando que Jesus é a nossa rocha, Ele é a pedra de esquina, a pedra angular. Moisés entendeu do que o povo precisava, tomou a iniciativa, mas ele precisava de um apoio. E que bom que mesmo que ninguém se levante, a gente que procura santificar, Jesus vê a nossa fraqueza, vê que a gente precisa e se apresenta como aquele que vai dar o apoio e vai levantar os nossos braços. Porque a gente está buscando santificar, e Jesus sabe que nós somos limitados, que nós somos fracos, que cansamos. E aí Jesus vem e diz assim, olha, se ninguém chega, eu chego junto. E se eu chego junto, você tem tudo. Porque Jesus é o nosso tudo. Quem está à frente precisa de ajuda. Arão e Hur foram apoio para Moisés. Deus sempre nos chama e coloca pessoas muito mais próximas de nós. Jesus teve quantos discípulos? 12, mas ele teve os mais achegados dos 12, vocês já perceberam isso? Lembra quando Jesus foi naquele momento de terror na vida dele, onde a Bíblia fala que o seu suor era como gota de sangue? A Bíblia fala que ele foi com os discípulos, mas chamou 3 para junto dele. Lembra dos 3? Pedro, Tiago e João. Eu tenho 12 comigo, mas tem 3 aqui que eu quero mais perto de mim. Deixou lá, trouxe 3, e ainda assim, aqueles 3, que eram mais próximos de Jesus, a Bíblia fala que eles dormiram. Ainda se dormiram. Mas Jesus é tão bom que mesmo nas nossas fraquezas, Ele nos ama. Aí a gente tem a terceira personagem, que é a personagem do tema do mês da mocidade, Josué. E a Bíblia fala no versículo 10, que fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Josué, ele retrata aqui a lealdade daquele que luta no projeto de Deus. Entende o propósito da liderança, se submete à liderança, porque sabe que a liderança foi constituída por Deus, e é aquele homem que vai com toda a coragem, ele é leal, ele é fiel a Deus e ele é leal à sua liderança. Lembra que quando o povo estava tentando discriminar Moisés, tentando atacar Moisés por conta de que estava faltando água, e Moisés disse para o povo, por que vocês estão contendendo comigo e estão colocando o Senhor à prova? Quando Josué foi solicitado, a Bíblia fala que ele obedece, porque Josué santificava e sabia da sua posição e como poderia ajudar a comunidade de Israel. É interessante que eu estava observando, eu sou muito curioso com relação a datas, a nomes, a raiz de palavra, a idade. Alguns estudiosos acreditam que nesse contexto aqui específico, Josué tinha pelo menos 40 anos. Alguns estudiosos acreditam nisso, que Josué tinha pelo menos 40 anos. É a minha idade, 40 anos. Mas pense num cara, eu não vou dizer medo, mas um cara que respeita as baratas. Sou eu. O inseto, barata. É inseto, né? Barata é inseto, né?
Eu não tenho medo, mas respeito as baratas. Pense no caderninho Irmanesa, não está aqui não, né? Não veio agora de noite, né? Mas deve estar em casa assistindo. Irmanesa, olha aí, lembrei de ti. Pense num cara frouxo para barata. Sou eu. É porque Deus não colocou no meu coração a coragem para vencer uma barata. Lá em casa quem vence a barata é minha esposa. Ela vence. Voadora então, corre eu e meu filho. Ela vai e vence essa peleja. Mas eu começo a entender, dentro do contexto, que esse jovem de 40 anos, quando foi solicitado para uma guerra, a Bíblia fala que ele foi. Ele poderia questionar a liderança e dizer o seguinte: você, Moisés, me manda para ir para a batalha? Por que você não vai, você fica aqui? Moisés estava onde? No cume do monte, do outeiro. Por que você não vai, Moisés? Vai ficar você, Arão e Hur aí, e eu que tenho que ir pegar no pesado? Não, Josué não questiona. Porque Josué sabia do papel dele. E foi com toda a coragem. Se submeteu a Deus em primeiro lugar, porque ele santificava, ele entendia o propósito da santidade. E se submeteu à sua liderança. E quando eu observo essas coisas acontecerem, eu digo para Deus: Senhor, obrigado, porque a Tua palavra, num contexto tão antigo, ela é tão atual para a gente nos dias de hoje. Basta que a gente comece a perceber os detalhes. Ele foi para a luta, foi com coragem e com confiança, porque ele sabia que tinha uma liderança que junto com mais 2 estava orando por ele. Ele entendeu isso. Eu vou. Eu me submeto a Deus, me submeto à liderança e sei que vocês estão orando por mim. E isso é interessante para nós observar, porque abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4. Efésios 4. Efésios no capítulo 4. Versículos 11 e 12. Lembre-se, irmãos, é Deus quem está no controle de tudo, é Deus quem comanda, é Deus quem delega, é Deus, o plano é dele, e o plano dele não pode ser frustrado. É por isso que a palavra do Senhor diz, em Efésios 4, 11 e 12, o seguinte, falando a respeito dessa autoridade que ele tem na pessoa de Cristo. E ele designou alguns, para quê? Apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Qual o objetivo de Deus fazer essas coisas? Por que Deus faz essas coisas? Aí o versículo 12 responde: com o fim de quê? Preparar, aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado. Lembre-se, Satanás quer dividir, Deus quer fortalecer através da união, do propósito da santificação. É por isso que você precisa descobrir, nesse propósito de santificação, qual o seu papel. Porque quando você descobre o seu papel, você age em favor do reino, a favor do reino, e a igreja se fortalece. Aí, como o pastor Gabriel na mensagem falou, que ele não vai precisar orar para os irmãos, pregar para os irmãos santificar, porque os irmãos vão saber. Ele não vai precisar mais pregar sobre dízimo e oferta, porque os irmãos sabem que tem que dizimar e ofertar. Ele não vai precisar pregar sobre a questão do marido amar a esposa amar o marido, porque isso é básico. Cada um sabe o seu papel. É por isso que Deus vai designando uns para isso, outros para aquilo outro. Irmãos, lá na igreja, eu contei esse testemunho na Igreja Batista Salim, contei lá na igreja que desde 2009, 2010, lá no Vale dos Lagos, Deus tinha colocado no meu coração um propósito de termos colunas intercessoras. Nós tínhamos um ministério de intercessão na igreja, que funcionava sempre aos domingos, das 17h15 até as 18 horas.
sempre antes do culto. No meu coração, ele gritava dizendo que o ministério de intercessão, ele vai além das 4 paredes. Aí passa 2009, nada. Deus não mostra de maneira clara. Passa 2010, 2011, 12, 13, 14, nada. Chega em 2019, um ano antes da pandemia, do nada, numa pregação, num momento de culto, porque lá na igreja a gente não segue a caixa, não estamos dentro de uma caixa, seguimos o que a Bíblia fala, ordem e decência, mas não estamos presos a uma caixa, porque temos a liberdade aqui como vocês têm, liberdade para falar, para adorar, para cantar, para exaltar o nome do Senhor, mas ainda existem pessoas que estão presas a uma caixa, se não seguir o protocolo, não valeu para Deus. Quando chega em 2019, num culto, Deus mostra com clareza que a igreja precisava de colunas intercessoras. 2019, 8 anos, 2009, 2019, 10 anos orando, 10 anos. E Deus resolve que em 2019 teríamos colunas intercessoras. Como é que funciona esse projeto? Pessoas mais próximas seriam convocadas para participar de domingo a domingo, sempre às 10 horas, no WhatsApp, em 5 minutos, trazer uma reflexão bíblica, pedidos de orações de várias pessoas, e também sementes do mês ou sementes da semana que a gente lançaria, e no outro mês, se fosse da vontade de Deus, a gente iria colher. Domingo a domingo, sempre às 10 horas. Criamos um grupo. Quando eu solicitei na igreja, o Eis-me aqui, se eu não estou enganado, apenas 12 pessoas, 9, 10, 12 pessoas no máximo, disseram Eis-me aqui. Numa igreja cheia, com quase 170 pessoas num culto de domingo à noite. 12 pessoas, vamos colocar aí no máximo. Fiz a lista, hoje nós temos 51 pessoas. Hoje, 2 anos de colunas intercessoras, domingo a domingo. O que isso significa? Por que eu estou contando esse testemunho para vocês? Porque muitas dessas pessoas começaram a entender que Deus tinha para elas um ministério de oração e intercessão, só que elas não sabiam. Estavam na igreja, queriam fazer mais para o Senhor, mas não sabiam o que fazer. E Deus revelou no ministério colunas intercessoras que elas poderiam estar na brecha, orando, participando, trazendo as sementes. Temos 7 pessoas fixas. Domingo a domingo temos uma pessoa para cada dia. Mas todos participam. É importante você saber o seu papel na obra do Senhor, porque você não está na casa do Senhor apenas para assistir culto. Você está na casa do Senhor para cultuar a Deus e participar desta guerra. Seja no campo de batalha, na linha de frente, intercedendo, orando. Mas você só vai conseguir isso se você se dedicar no processo de santificação. Nem todo mundo pode ser pastor, nem todo mundo pode cantar. Mas com certeza todo mundo pode fazer alguma coisa. E somos desafiados a isso. Abra sua Bíblia em Romanos 12, olha como tudo se encaixa. Já estamos terminando. Romanos 12. A palavra do Senhor diz a partir do versículo 4. Romanos 12, a partir do 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, olha o que diz o 5. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E olha que interessante, olha onde você entra. E cada membro está ligado a todos os outros. Detalhe, versículo 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Eu não sei quantas pessoas tem aqui. Quantas mais ou menos, pastor? O senhor que tem uma ideia. A igreja está bonita, ocupando todos os bancos.
78 lugares. Essa igreja só estou vendo poucos lugares vazios. Glória a Deus por isso. Cada um de vocês tem um papel. Precisa descobrir logo qual o seu papel com urgência, para servir ao Senhor, para fazer parte desse exército. Exército daqueles que santificam, que oram, que entendem que são separados para um propósito específico, porque Josué, ele foi corajoso. Josué foi corajoso, senão ele não estaria pedindo. Foi usado por Deus. Acho interessante isso que o pastor Gabriel fala no final, que nós somos abençoados, os pastores, as pessoas que estão ministrando, estão transmitindo justamente aquilo que vivem. Isso é forte demais. Josué disse para o povo: santificai-vos. Mas olha o exemplo de Josué. Ele foi corajoso. Ele se submeteu a Deus, abraçou a causa, teve sucesso na obra de Deus. Mas às vezes o sucesso na obra de Deus não é devido a quem está na frente, mas muitas vezes naqueles que estão abençoando, apoiando, orando, intercedendo, clamando. Por isso é que a vitória não era só de Josué, era de todo o povo de Israel. Quem saiu ganhando com isso? Todo o povo. E olha que o povo começou o quê? Murmurando, porque não tinha água. O povo estava contendendo, brigando por besteira, por causa de falta de fé. Aí Moisés ficou orando, tinha um de um lado, outro do outro, apoiando, levantando as mãos para abençoar. Tinha um corajoso que foi na linha de frente, e o povo venceu. A igreja prevalece quando a gente sabe e entende do processo de santificação. Se eu começo a compreender isso, se eu de fato começo a viver isso, isso acaba fazendo o efeito inverso, mais poderoso daquilo que a raiz de amargura faz. Lembra que a gente viu hoje pela manhã? A raiz de amargura, quando ela brota, ela contamina as pessoas. Agora imagine quando você santifica, o que vai acontecer com aqueles que estão ao seu redor. Olha que coisa boa, que coisa maravilhosa. A igreja vai se unir mais, vai se fortalecer e vai vencer a guerra. Porque no versículo 14 e 15 a Bíblia diz, lá em Êxodo 17, Êxodo 17, versículos 14 e 15, para nós fecharmos. Êxodo 17, 14 e 15. A Bíblia diz assim. Falei que hoje à noite ia ser muita Bíblia, não foi? Não foi por falta de aviso, viu? Se você está com o dedinho cansado aí, depois você faz um exercício, mas é o que nos alimenta, o que nos sustenta é a palavra de Deus. Ai de mim se falar mais de mim. Eu tenho que mostrar a palavra de Deus, eu tenho que pregar é a palavra, e é ela que nos fortalece. Êxodo 17, 14 e 15 diz assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória num livro, e reparte-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque. Está mexendo com o povo de Deus? Amaleque se meteu a besta a mexer com o povo de Deus, mas o povo de Deus estava unido. O povo de Deus estava orando, tinha alguém intercedendo, tinha alguém na linha de frente lutando. Aí diz no versículo, continuando, ele diz, repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque, debaixo do céu. E o versículo 15, e Moisés edificou um altar, e lhe chamou, o Senhor é a minha bandeira. Santificai-vos, é urgente, não dá mais para perder tempo. É caro? É. É difícil? É. Mas quando a gente tem aquele que é todo poderoso, que criou os céus e a terra, habitando em nós por meio do Espírito Santo, quem é que pode nos segurar? Quem é o diabo que vai se meter a besta com aquele que é selado com o Espírito Santo da promessa? Não vai se levantar. O diabo vai bater em retirada. Ele pode até tentar, mas a Bíblia fala e já mostra a sua condenação. Porque em Cristo, porque nós santificamos, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Pai amado, querido Deus, obrigado, Jesus. Ó Senhor, obrigado por nos alimentar com a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos mostrar
que o tempo está passando muito rápido e que a gente não pode perder mais tempo, que precisamos santificar, Senhor, entender que fomos comprados com Teu sangue, que não somos mais de nós mesmos, aliás, não somos mais do mundo, não somos mais escravos do pecado, mas escravos da justiça, porque nós temos um Senhor que morreu por nós e nos comprou com Teu sangue sem mácula. Um Deus presente, que nos faz vencer dia após dia. Abençoa, Senhor, continua abençoando o Teu povo, fortalecendo a Tua igreja. Obrigado, Senhor, por esses momentos. Um privilégio poder anunciar a Tua palavra, Senhor, e participar dessa celebração com os jovens da Igreja Batista Betânia. Muito obrigado, Senhor, pela vida do anjo dessa igreja, o pastor Gabriel, meu pastor e meu amigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado grandemente e nos mostrado, Senhor, nos detalhes, que a Tua presença é real e que a santificação, esse processo de santificação, ele é possível a todo aquele que crê. Então, meu Deus, fortalece o Teu povo, fortalece os Teus jovens, Senhor, jovens esforçados que também têm as suas lutas, mas que com certeza fizeram o melhor para o Senhor e continuarão fazendo. É só por uma questão temática que estão em evidência, mas eu não tenho dúvida, Senhor, que nos bastidores os Teus jovens são esforçados, porque já venceram o maligno. Continua, Senhor, dando ânimo a cada um deles. Não deixe, Senhor, que os atrativos do diabo, as enganações daqueles que não buscam a seriedade da santificação, venham corromper aos Teus jovens. Pecadores sim, mas salvos pelo sangue de Jesus. Não vivem na prática do pecado, porque conhecem a Tua palavra e se esforçam, e sempre que pecam, tem um sumo sacerdote que se compadece deles, e podem apresentar os seus pecados, confessando-os ao Senhor, para receber o Teu perdão. Obrigado, Senhor Jesus, porque em todo momento o Teu nome foi engrandecido, para que os nossos olhos, Senhor, estejam apenas e única e exclusivamente voltados para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Nós Te agradecemos, Senhor, e contamos, na verdade necessitamos da Tua ajuda para seguir em frente, vencendo um dia de cada vez. Por isso nós oramos, clamando ao Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém.